Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Chegamos na etapa 208, essa etapa que dá início a um novo mês, um novo tema. Então, no mês de agosto, o nosso tema será sobre vocações. Nada melhor, então, de que termos aqui conosco a presença do Padre Clóvis Martins, que pertence ao clero da Arquidiocese de Florianópolis. O Padre Clóvis, ele que é o reitor do Seminário Propedêutico, que fica na cidade de São José, e também é o coordenador arquidiocesano da Pastoral Vocacional. Padre Clóvis, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui conosco, especialmente para falar sobre vocações. Então, já para iniciar, eu peço que o senhor assim se apresente e fale um pouquinho para a gente sobre a sua história vocacional, como que foi o discernimento do senhor. Olá, Tayana, catequistas, lideranças aqui presentes que nos acompanham nessa Escola Catequética de Multiplicadores. É uma grande alegria poder estar aqui com cada um de vocês que nos acompanha. Então, me apresentando brevemente, claro, como a Tayana já falou, eu sou atualmente reitor e formador do Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Florianópolis. Sou o Padre Clóvis Martins, sou natural da cidade de Garopaba. Atualmente estou morando aqui em São José, onde é o seminário, e também coordeno a animação vocacional da Arquidiocese de Florianópolis, onde faz todo esse trabalho, onde a gente faz todo esse trabalho vocacional de acompanhar realmente as vocações. Depois, mais à frente, eu vou poder falar um pouquinho mais detalhado disso. Bom, contando um pouquinho sobre a minha história vocacional, bom, podemos dizer assim que muitas vezes as pessoas, quando vão falar da sua história vocacional, elas falam às vezes de um momento específico assim da sua vida, às vezes que diz assim, foi ali que Deus me chamou àquela vocação específica, né? E na minha história vocacional foi um pouco assim também, mas de um modo diferente, porque eu nasci em uma família católica, praticante, desde bebê, criança, participava da vida de comunidade da igreja, e ali foi surgindo o meu desejo de cada vez mais servir a própria igreja, a própria comunidade. Então, acredito que os primeiros passos na fé foram me levando depois também à própria vocação, né? A compreender a minha vocação, mas primeiramente compreendendo a minha vocação como cristão, né? Então eu participei de coroinha, fui catequista, participei de grupo de jovens, coordenei grupo de jovens, participava da liturgia, então era sempre muito envolvido na atividade da comunidade. Na minha comunidade que eu participava era a comunidade Senhor Bom Jesus, lá no Macacu, no interior de Garopaba, e lá eu dei os meus primeiros passos na fé. E lembro, que nós tivemos umas santas missões populares também, e que foi algo que se falava muito sobre vocação. Aquilo ali me despertou na época. Depois também nós tivemos a presença de diversos padres na paróquia, e sobretudo na minha caminhada vocacional, que foram também um certo incentivo. Lembro-me muito dos padres que iam visitar minha comunidade. Na época existia uma visita aos doentes, e esses padres eles iam visitar os doentes da comunidade, e normalmente às vezes era para ir o ministro ou alguém para acompanhar, para dizer onde é que eram as casas para visitar. E ali me recordo muito que eu acompanhava os padres nessas visitas. Então, ali poder perceber esse carinho, esse olhar também do sacerdote para com a pessoa daquela que estava enferma ali, né? Então, isso, de certo modo, despertou também uma inquietação no meu coração.
mas posso dizer assim que naqueles primeiros momentos eu tinha muita dificuldade de dizer assim, minha vocação é ser padre ou não ser, né? Eu comecei a discernir mesmo assim, mais a pensar mais decididamente na minha vocação sacerdotal, com os encontros vocacionais que eram organizados pela arquidiocese, né? Lembro-me que desde o primeiro encontro vocacional, na época, o padre Pedro Schlichting, que era meu pároco, ele teve um colega meu que iria participar de um encontro vocacional, já tinha participado de outros, e o padre Pedro organizou organizou uma caravana de jovens de Garopaba, quase, que iam para participar deste encontro vocacional. Então, eu fui convidado e fui lá junto para conhecer um pouquinho mais sobre vocação. E eu digo que ali foi o meu primeiro choque de realidade, assim dizer assim. Eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Só que eu tinha um desejo muito grande, desde criança eu sempre gostei de matemática, ciências exatas. Então, o pessoal diz que eu sou meio maluco por causa disso. Eu ia ser assim educada, né? Não ia dizer isso, mas ia dizer que já tinha o seu diferencial, né? Porque gostar de matemática. Então, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei de ciências exatas. Então, eu tinha um desejo de fazer faculdade de matemática. Mas continuei participando dos encontros vocacionais. Nesse período também, conforme eu fui crescendo, eu também tive um período de trabalho de 2 anos. Então, tudo isso meio que foi caminhando junto e eu fui discernindo a minha vocação. Mas em 2010 eu participei de 2 encontros vocacionais, que eu digo que foi assim a minha chave decisiva. Em julho eu participei de um encontro vocacional em Azambuja, e lá eu estava praticamente decidido que eu queria entrar, mas eu ainda tinha aquele desejo no coração de fazer matemática. Então, eu disse para o padre, olha, padre, eu acho que eu vou continuar ainda discernindo, acompanhando, porém eu tenho esse desejo de fazer faculdade de matemática. O padre disse daí na época, então a gente continua participando dos encontros, sendo acompanhado, e depois a gente vai vendo como tu vai sentindo isso também. E em setembro eu fui participar de um outro encontro vocacional. E aquele encontro era no seminário propedêutico na época. E lá eu passei um período um pouco maior, que era aquele encontro vocacional que a gente dormia no seminário, né? Então eu pude fazer a experiência do seminário e conhecer um pouquinho mais a fundo a própria vocação sacerdotal, né? E naquele encontro algo mudou em mim. Eu disse, não, eu vou deixar a matemática para trás, porque eu acho que essa é a minha vocação, eu vou arriscar. E quando o padre perguntou quem tinha o desejo de entrar no próximo ano, eu levantei a mão e disse, eu quero. E naquele momento ali eu dei o meu primeiro sim para a vocação assim mesmo, sacerdotal. Mas claro, como eu disse, Deus foi se manifestando de diversas formas ao longo do meu caminho vocacional, por meio de diversas pessoas, por meio de diversos momentos, mas acredito que, assim, nesse momento do encontro vocacional ali, eu pude dizer assim, não, é isso realmente que eu quero seguir. E ali eu dei o meu primeiro sim, trilhei um período de mais ou menos 8 anos de formação, comecei em Camboriú, na época, no seminário propedêutico, hoje é aqui em São José, hoje sou formador do seminário propedêutico. Depois fui para Brusque, Azambuja, fiquei lá 3 anos. Depois Florianópolis, onde fiquei 4 anos. Depois fui designado à paróquia de Palhoça, onde exerci meu ministério pastoral junto ao povo de Deus ali na Palhoça, paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré, durante quase 3 anos. E depois, então, fui designado aqui ao seminário e também a animação vocacional, onde posso acompanhar um pouquinho mais de perto também as vocações, né? Então, essa é um pouquinho da minha história, do meu caminho de discernimento também. Muito legal, padre. Agora a pergunta que não quer calar, e a matemática? Ainda existe esse desejo? Como é que funciona? Eu sempre gostei muito de matemática, continuo gostando um pouco, apesar de que às vezes o pessoal diz para mim,
Que bom que tu não foi para matemática, porque... Sorte a nossa, o senhor veio para somar, olha só, tá dentro da matemática, né, Com Padre certeza. Clóvis? Padre, então, assim, para a gente entender um pouquinho da dinâmica dessa sua missão, né, nessa sua atuação, então, na Arquidiocese, como o formador no seminário e como ali o coordenador, né, da Arquidiocesano da Pastoral Vocacional. A pergunta é, esse serviço que o senhor faz, ele se restringe somente aos candidatos a padre ou outras vocações? Como é que é para os catequistas e lideranças que nos acompanham compreenderem como funciona? Bom, primeiramente aqui, eu tenho hoje 2 missões aqui que são, acredito, missões mais fortes aqui dentro do seminário. Primeira missão, o Seminário Propedêutico é uma casa de formação, é o primeiro ano da formação daqueles que querem, sim, ser futuros padres, né? Então, se faz um acompanhamento vocacional antes, e aqueles que querem dar esse sim entram aqui no Seminário Propedêutico ou no Seminário de Azambuja, né? Então, é feito esse discernimento para aqueles que desejam ser sacerdotes. Então, na missão como formador do Seminário Propedêutico, eu acompanho os jovens que querem ser padres, então, para a igreja que discernem essa vocação, né? Estão em período de discernimento. E como animador vocacional, também aqui no seminário, também sou animador vocacional, e sou animador vocacional na arquidiocese como um todo. Então, acredito que falar de animação vocacional, em primeiro lugar, é recordar que a animação vocacional não é só a vocação do padre, né? Mas é muito mais do que isso somente. Claro que nós temos as vocações específicas na igreja, né? A vocação do padre, a vocação religiosa, a vocação do catequista, a vocação do leigo, a vocação matrimonial, tantas vocações específicas que nós temos na igreja. Mas a gente tem que compreender, primeiramente, que a nossa primeira vocação é o batismo, né? Pelo batismo, nós somos vocacionados, chamados a sermos cristãos. Então, essa é a nossa primeira vocação. A busca pela santidade, a busca pela vivência do evangelho no dia a dia da nossa vida. Então, aqui a gente compreende que também na animação vocacional, a gente não pode restringir a vocação apenas ao ser padre, mas a gente quer buscar esse grande caminho em unidade, com certeza compreendendo a nossa vocação como cristão em primeiro lugar, mas buscando também dar uma resposta a uma vocação específica ao qual Deus também nos chama. Que essa vocação pode ser também ser padre, pode ser uma religiosa. Então, a minha missão hoje é acompanhar as vocações. E, para isso, nós temos várias lideranças, vários grupos de pastoral vocacional nas paróquias, nas foranias, que buscam nos auxiliar também nesse caminho vocacional, despertando novas vocações para a própria igreja, né? Então, resumindo aqui, compreendermos que a nossa missão é compreendermos a nossa vocação em primeiro lugar. Todos somos vocacionados e vocacionadas, né? Padre Clóvis, então, agora peço para o senhor explicar para a gente um pouquinho, então, sobre o tema do mês vocacional, Igreja, uma sinfonia de vocações. Bom, então, se a gente falou antes que todos nós somos chamados, somos vocacionados, a igreja todo ano tem como missão nos ajudar nesse caminho vocacional. E para isso ela propõe o mês vocacional, que é o mês de agosto, como falávamos lá no início, né? E o mês vocacional desse ano, então, tem como tema Igreja, uma sinfonia vocacional, e como lema o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 37. Pedi ao Senhor da messe. E o tema desse mês vocacional, de modo especial, brota a partir da própria carta do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, onde ele falava muito da igreja como essa grande sinfonia vocacional. E aí a gente recorda também, dentro desse próprio mês vocacional,
a importância de cada vocação, né? Que a igreja é formada por diversas vocações. E, então, formamos numa sinfonia, numa orquestra, cada um tem o seu papel ali dentro e todos trabalham em unidade, em conjunto. E a igreja fala tanto nesse nosso tempo de sinodalidade, de busca da unidade entre as diversas pastorais, movimentos, e creio que não podemos pensar diferente, né? Temos que caminhar juntos, sim. E é isso que a igreja nos propõe também nesse mês vocacional. Essa busca, sim, por sermos uma grande sinfonia vocacional, por percebermos a importância de cada vocação e de buscarmos, sim, caminhar em conjunto, né? A gente costuma dizer que essa grande sinfonia vocacional deve ser o pano de fundo de todas as vocações, né? Todos devemos ter a nossa vocação como pano de fundo. Isso deve ser a nossa meta, buscar compreender a nossa vocação e servir com alegria naquela vocação que o Senhor nos chamou, mas buscando ajudar uns aos outros, né? Não caminhamos sozinhos, mas caminhamos juntos. Padre, agora uma dica aqui para nós catequistas. Como que a catequese pode ser essa sinfonia vocacional? Bom, eu vejo que a catequese na igreja é um dos pilares fundamentais que nós devemos sempre olhar com muito carinho, né? Assim como é também a própria vocação, a própria pastoral vocacional. Todas as outras pastorais são importantes, mas da catequese que nasce também, que brotam as vocações, né? Então, eu acho que a primeira dica que eu daria também é que a gente possa, como catequistas, eu como sacerdote também, que acompanho também os catequizandos, que a gente possa, como catequistas, como catequizandos, buscarmos cada vez mais também perceber, em primeiro lugar, a nossa vocação. Qual é a vocação, o chamado que Deus tem para mim, né? Qual é a vocação que Deus tem para a minha comunidade, para a igreja, né? O que Deus quer de mim também nesse caminho. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse, né? Perceber a nossa vocação. Depois, como catequistas, sabermos também da nossa missão de buscarmos ajudar os nossos catequizandos a discernirem a sua vocação, né? E, para isso, eu acho que a catequese de iniciação à vida cristã traz muito esse projeto, esse caminho, esse itinerário de buscarmos compreender também a nossa própria vocação como cristão. E dentro dos itinerários, inclusive aqui na Arquidiocese, recordo muito que nós temos, inclusive, no período da mistagogia, os encontros que trabalham, inclusive, sobre a pastoral vocacional, sobre as vocações, né? Então, acredito que seja uma oportunidade ali também de a gente poder trabalhar um pouquinho melhor a vocação dentro da catequese, dentro da própria igreja, né? Então, acho que essas são dicas também que a gente pode buscar trabalhar aí um pouquinho mais dentro da catequese. E, com certeza, também, como falava antes, trabalhar em conjunto, né? Acho que nós temos muito a ganhar como catequese, como pastoral vocacional, trabalhando cada vez mais em conjunto, porque é dali que nascem as vocações, é ali que nós também buscamos cada vez mais cristãos que vivem a fé, que buscam cada vez mais viver o evangelho no mundo e na igreja, né? E nós, como cristãos, somos chamados a sair em missão, né? O Papa Francisco fala muito disso, do nosso chamado a sairmos em missão. Então, que a gente possa também, como catequistas, eu como padre, buscarmos também exercitar essa nossa missão diária por meio também da nossa vocação. Padre Clóvis, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui conosco na nossa escola catequética. A gente fica bem feliz de ouvir um padre falando ali dos encontros do itinerário, então, porque de fato conhece os nossos itinerários, né? Eu tive a graça de poder acompanhar o processo, né? De ali nos primeiros itinerários, inclusive, poder ajudar a produzir algo. Então, tenho muito carinho realmente por o processo da catequese. Lembro que na época em que eu estava no seminário, eu trabalhei
também o período ali de 1 ano com a irmã Marilene, na pastoral catequética, na animação bíblica catequética. Então, ali pude aprender muito também sobre a catequese e caminhar um pouquinho mais também nesse caminho de iniciação à vida cristã, que é o caminho que a igreja nos propõe, né? Então, com certeza devemos buscar cada vez mais isto e assim buscaremos também compreender a nossa vocação. Muito bom. Padre, mais uma vez então, muito obrigada. Nós ficamos muito felizes com esse pontapé inicial, então, do mês vocacional, o seu sim para a sua vocação, o seu sim para a catequese. Então, muito obrigada. E você, catequista e liderança que nos acompanha, fique agora com a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos à leitura orante. O texto bíblico de hoje é João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Prepare o ambiente para a oração com Bíblia, vela acesa, crucifixo e pães. Leia o texto com atenção, marque as palavras ou frases que mais chamaram a sua atenção e, com a ajuda do texto, responda: o que Jesus disse a Filipe? O que Jesus mandou os discípulos fazerem com a multidão? E vendo o sinal que Jesus tinha realizado, o que os homens exclamavam? Agora, juntos, vamos fazer o nosso dialogando com a palavra. O milagre da multiplicação dos pães, narrado em João, transcende a mera satisfação da fome física. Ele nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus, a nossa relação com Ele e as necessidades espirituais da humanidade. A multidão que seguia a Jesus estava faminta não apenas de pão, mas também de algo mais profundo: esperança, sentido e propósito. Ao transformar 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para milhares de pessoas, Jesus se revela como o verdadeiro pão da vida. Ele é a fonte de todo alimento espiritual, capaz de saciar a fome mais profunda do nosso ser. A partilha dos pães e dos peixes nos ensina sobre a importância da comunidade e da partilha. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas, amadas e alimentadas espiritualmente. Catequista e liderança, chegamos na nossa oração final. Juntos façamos. Jesus, Mestre divino que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas. E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vós sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.